Como nós podemos fazer para nos livrar da culpa? E essa é uma pergunta tão importante que todos nós deveríamos nos fazer, porque a maioria de nós sequer sabe que temos esse fardo tão pesado sobre os nossos ombros. Porque o orgulho faz parte da humanidade. É um sentimento que todos nós temos ainda para trabalhar dentro de nós. E quando existe a consciência, existe o orgulho, consequentemente existe a culpa. Porque a culpa, ela nos leva a refletir sobre os nossos erros. E quando nós somos humildes, nós sabemos que nós somos imperfeitos. Mas nós não aceitamos os nossos erros. Então, o primeiro passo é nós perguntarmos para nós mesmos: para quem nós devemos pedir perdão pelos nossos erros? E para responder essa pergunta, eu me recordo de uma história bem antiga e que nos serve hoje e nos servirá sempre. Um apóstolo chega para o seu guru e fala: mestre, Deus nos perdoa? E o seu guru, vendo a profundidade do questionamento, reflete e responde com outro questionamento. Mas para nós perdoarmos, é necessário que nós nos sintamos ofendidos? Então o seu aluno reflete, pensa e fala: claro, mestre, é necessário que para que a gente perdoa, a gente se sinta ofendido. E quando ele disse isso, automaticamente ele fala: é, mestre, Deus não perdoa ninguém. E o nosso Pai Maior não perdoa porque é a suprema sabedoria e a humildade plena e o amor absoluto. Não existe orgulho em Deus. Não tem como Deus se ofender em relação a nada que nós fazemos. Então, se nós não devemos pedir perdão a Deus, para quem nós devemos pedir perdão pelos nossos erros? E aí vou contar uma segunda história. E essa é muito mais conhecida. Jesus, na véspera da sua prisão, reunido com os apóstolos, ele fala que em poucos momentos ele não estaria mais entre eles. E aí Pedro vira e fala: mestre, eu ficarei contigo até o fim. Aí Jesus, na amorosidade, mas também na serenidade e na verdade que ele tinha, ele fala para Pedro: Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro: eu, mestre, eu vou negar-lhe? De forma nenhuma. E como nós sabemos, na história, Pedro nega 3 vezes. Se sente muito culpado por renegar ao Cristo. Mas ele tinha 2 caminhos: viver na culpa ou se arrepender. E nós também sabemos que ele serviu-se dessa lição e criou a Casa do Caminho e levou o Evangelho de Jesus. Existe uma outra história também paralela, que é de Judas, que também errou vendendo Jesus por 30 moedas de prata e não suportou o peso da culpa e tirou a própria vida. Jesus, em algum momento, precisou perdoar Judas e a Pedro? De forma nenhuma. Ele foi enviado pelo Pai. E Jesus é humildade absoluta. Então, Judas não se perdoou. Judas se culpou. Pedro se perdoou. E fez daquela lição algo para ele poder seguir adiante. Mas se nós entendemos que a culpa nos faz mal, como nós vamos identificar se existe culpa em nós?
Então eu trouxe pelo menos 2 características que nós podemos ter. A primeira é o nosso legado, a insatisfação pelas coisas que nós fizemos para trás. Quando nós nos lembramos de algo que nós fizemos de errado, isso nos traz tristeza, vergonha. Quer dizer que ainda nós carregamos culpa. E outra característica é a autocobrança contínua. Nós nunca estamos satisfeitos com o que nós fazemos. É como se nós tivéssemos uma dívida eterna. E Deus não quer isso de nós. Então, para que nós sejamos práticos, como nós podemos nos livrar da culpa? Aí eu trouxe 3 dicas práticas. A primeira é a conscientização de nossas limitações. Então, como que nós vamos trabalhar isso? E aí eu queria abrir só um parêntese para contar uma história. Os físicos quânticos têm estudado todo o Evangelho. E eles dizem que as palavras de Jesus têm muito poder. É como se fosse um mantra. Existe uma frequência de cura. Então, a oralidade é muito importante. Então, quando nós nos sentimos culpados, nós podemos dizer mantras. Eu trouxe um para a gente poder refletir, mas cada um de nós pode fazer uma oração e pedir a Deus para que venha a inspiração de uma frase. Então, eu trouxe uma como exemplo para nós. Toda vez que nós nos sentimos culpados, nós podemos dizer em voz alta: eu não sou perfeito e não há problema nisso, porque Deus me ama mesmo assim. E aí eu vou repetindo quantas vezes forem necessárias para eu me acalmar. Eu não sou perfeito e não há problema nisso, porque Deus me ama mesmo assim. Ah, mas Felipe, isso pode ser dito da boca para fora. Não ressoou, mas nós vamos aprendendo que conforme nós vamos repetindo as palavras, elas vão sendo absorvidas pela nossa mente, pelo nosso corpo, por todas as células. Isso é física quântica. Até que isso se torne natural e a gente comece a sentir as palavras que são ditas por nós. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, Jesus falou para nós: o amor cobre uma multidão de pecados. E todos nós temos pecados. Todos nós carregamos culpa de forma consciente ou inconsciente. Então, o que nós podemos fazer para cobrir uma multidão de pecados? E aí Jesus nos ensina que amar o próximo. E aí amar em caridade, em atitudes. Então nós podemos fazer um trabalho voluntário, nós podemos auxiliar, nós podemos doar o que nós temos. Às vezes um ombro amigo, palavras de carinho, tempo, a doação material para as pessoas que passam fome, a doação moral através da palavra. Então, quando nós trabalhamos para Jesus, nós nos sentimos melhores. E isso nos alivia. E uma terceira dica que nós podemos fazer é saber que a providência divina, ela manda instrumentos para nós e podem nos ajudar muito. Então, se nós não temos forças para acabar com a nossa culpa, que nós procuremos profissionais, psicólogos, terapeutas, psiquiatras. E isso é um sinal de humildade, porque nós reconhecemos que sozinhos a gente não pode vencer a tudo. Então, que nós possamos iniciar esse processo de cura interior de nossas culpas através dessas dicas. Que assim seja.